Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a situação no Brasil irá piorar em 2022 e 2023. Eu vou explicar com dados científicos e eu preciso que você compartilhe a sua missão nos grupos de família, no Facebook, onde for, para que essa mensagem chegue em todas as pessoas. Porque a única maneira da gente poder amenizar a situação, porque não tem solução para a coisa que eu vou falar, mas para amenizar a situação é antecipar o problema. Quem acompanha esse canal já sabe que praticamente aí há 7 anos eu venho avisando sobre esses fenômenos que agora já são iminentes. Você viu catástrofes na Bahia, você viu todo tipo de situação de inundações. Basta hoje uma chuva de 1 a 2 dias para elevar o nível dos rios, transbordar, causar enchentes, deslizamentos, desabamentos. Então praticamente a coisa está piorando. Só que em 2022 nós teremos um outro fenômeno que ninguém aqui está comentando na internet, que se trata da ausência de produtos nas prateleiras. Você simplesmente vai tentar comprar um produto, não vai ter esse produto na prateleira, e se tiver o produto na prateleira, você vai ver que você vai poder comprar apenas uma unidade. E aí você fala assim, não, para mim está tranquilo, por pouco tempo. Porque a situação vai piorar. O próprio presidente do Brasil, o próprio governo federal avisou sobre esse problema, por isso é importante você compartilhar esse vídeo, e as pessoas não estão levando isso a sério. Por exemplo, o que está acontecendo? Vou explicar para você entender, tá? 2022, as prateleiras dos supermercados podem, não quer dizer que vai estar, podem estar vazias. Ou pelo menos o preço dos alimentos vão multiplicar. Por exemplo, o café, há mais ou menos 2 anos atrás, você comprava aí da marca Três Corações, dando exemplo, tá? Você comprava por R$ 5,50, R$ 6, e num supermercado de luxo, R$ 7 a R$ 8. E agora você está pagando aí R$ 15 em meio quilo de café. Por exemplo, você comprava carne no passado, a carne, o quilo da carne, por exemplo, uma carne que não era nobre, era 14, 15 reais. Hoje, o preço da carne disparou, ela quase duplicou. Então, o que está acontecendo? É lei da oferta e demanda. E o que isso quer dizer? Não tem demanda. E vai piorar. E eu vou explicar para você com dados científicos o que está rolando aqui. A única coisa que você precisa fazer é divulgar esse vídeo, porque a solução eu vou propor no final do vídeo e você vai ver que não tem nada, absolutamente nada de dificuldade para você exercer isso aí. Na verdade, você consegue fazer e praticar a solução até de graça. Isso vai fazer com que a sua família sobreviva a esse inferno, tá bom? Bom, basicamente é o seguinte, para quem acompanha meu canal, e eu passando aqui agora para a tela do computador, a gente já falou sobre isso aqui, ó. Cresce anomalia no campo magnético. O campo magnético da Terra está enfraquecendo, já está fora do seu eixo 44 graus. Então nós já estamos sofrendo essas calamidades sísmicas, climáticas por conta desse enfraquecimento do campo magnético, que o Sol está bombardeando com massas coronais, toda essa radiação eletromagnética em cima da Terra, que gera perturbações e anomalias na Terra. Por exemplo, catástrofes de tsunamis, vulcões, erupções como La Palma. Então, praticamente, o que acontece é, graças ao campo magnético enfraquecido, cada vez mais os eventos vão ficar agravantes. 2022, 2023, 2024 e assim por diante, até inverter esse campo magnético. E aí, meu irmão, isso é um fato, tá? Isso é um fato. Agora a gente tem outro problema, porque além do campo magnético estar enfraquecido na Terra, o campo magnético está mais enfraquecido no Brasil. Nós temos aqui em unidades de informação 62 mil, que é a potência do campo eletromagnético, ou cinturão de Van Allen, como a NASA gosta de chamar. Então esse cinturão ele já está enfraquecido. 62 mil unidades já está muito fraca. Para você ter uma ideia, em praticamente 2009 estava 81 mil unidades. Agora está 62. Tá entendendo? E para piorar a situação, em cima do Brasil está 22.
Então o Brasil está anos à frente na questão de inversão magnética. A coisa vai estourar primeira no Brasil. Aí você fala assim, eu não vi diferença na minha vida. Não viu? Você não viu diferença na sua vida. A NASA, NSA, todos os governos que utilizam satélites viram a diferença. Por quê? Olha só o que aconteceu. Isso faz com que os satélites, quando passam por essa região, que região que é essa? Região do Brasil, eles tenham que, por vezes, ficar em stand-by. Desligar momentaneamente alguns componentes para evitar a perda do satélite, de algum equipamento que venha a queimar. Ou seja, nós temos aqui uma região que não está no espaço sideral. É assim, se você pegar o seu carro, colocar na velocidade de 80 km e você for em linha reta para o céu, em 1 hora você chega na altura dos satélites. Em 1 hora apenas, para você ver que não está tão distante assim os satélites. Então é uma questão de dimensão muito fraca. Então a 1 hora de distância de carro para cima, que é 80 km, quando passa pela região do Brasil, os satélites eles têm que ser desligados para não queimar. Quando eu falo que não é uma boa você viajar de avião devido a essa situação, é que cada vez mais esse campo magnético enfraquecido, a radiação vai descendo até encostar no solo. Então, hoje, a radiação está a 80 km de altura. Mas daqui a alguns anos pode ser que esteja a 60, 40, 30, 20, 10, até chegar na superfície da Terra e nenhum componente eletrônico funcionar. Voltar tudo para estaca zero. A energia que chega na sua casa, ela tem componentes eletrônicos. E não vai funcionar quando o campo magnético ele praticamente se enfraquecer e chegar no zero absoluto no Brasil. Então não vai funcionar eletricidade, as companhias de hidrelétrica, tudo que você puder imaginar, esgoto, água potável, usam circuitos elétricos e não vão funcionar. Vai tudo parar em alguns anos. Porém, não vai ser algo de uma vez, vai ser algo gradativo. E aí nós já estamos vendo esses efeitos no Brasil. Estamos vendo esses efeitos no Brasil. E qual é o principal efeito que ninguém está falando? Praticamente está impossível de plantar. Se você pegar o Google Maps, você vai ver que o mapa não consegue atualizar direito. Você pega, por exemplo, o mapa aqui na região dos Estados Unidos do Canadá, o Google atualiza a cada 3 meses, cara. No Brasil é assim, a cada 2 anos, porque não dá. É muito arriscado, para você ter ideia de como que está a situação. E aí o que acontece? Com esse clima que nós estamos vivenciando, onde o sol deixa de ser laranja para ser branco, onde você sair para fora de casa, você pega queimadura. Nessa situação alarmante que nós estamos vivendo, não só o ser humano sofre, como a natureza sofre também. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, você não consegue plantar. E se você não consegue plantar soja, milho, feijão, arroz, o que vai chegar nas prateleiras? Condimento? Então praticamente vai começar uma escassez de produtos. E aí é lei de oferta e de demanda. Se você tem uma demanda muito grande e você pratica uma demanda grande, você tem pouco produto, o produto vai subir de preço. Então, evidentemente, o que aconteceu com o café? Graças a tudo que está acontecendo, a falta de adubo, a falta de tudo, porque não consegue plantar, o café subiu de preço. O arroz que você chegava a pagar 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, a 5, 6 reais, 5 quilos de arroz, tu paga hoje 12, 13, 14, 15, dependendo da região que você está. Então tudo está subindo de preço. A cada 2 anos, escute bem o que eu estou lhe falando, por favor, compartilhe esse vídeo. A cada 2 anos, o valor dos produtos dobram. E isso vai se agravar. Vai chegar um momento que você vai pagar 100 reais o pacote de arroz, 70 reais o pacote de feijão, a carne vai estar 300, 400 reais. Eu trouxe um vídeo aqui no canal há um tempo atrás falando sobre a situação alarmante nos Estados Unidos. O cara chega no frigorífico, um brasileiro chega no frigorífico e praticamente ele vai mostrando o preço das carnes. Tipo um pedaço, 1 quilo de carne, $70. E $70 é muito dinheiro, meu irmão. É como se fosse no Brasil uns 350 para mais. Então tem carne nos Estados Unidos que chega lá até facilmente a $1.000. Então carne está virando luxo. E o ser humano precisa da carne para sobreviver, tá? E aí o que vai acontecer é o seguinte, mas eu não como carne, mas o preço de tudo vai subir. O Brasil, ele é campeão em agrotóxico. É mais saudável você comer carne do que verdura, porque praticamente são tantos agrotóxicos na verdura
que, cara, a chance de você adoecer, contrair um câncer é muito grande. Agora, por que eles usam tantos agrotóxicos no Brasil? Já parou pra pensar nisso? Meu irmão, não tem como plantar. Aí eles têm que modificar o alimento para fazer vingar e tem que usar pesticidas e todo tipo de estrutura que você possa imaginar para fazer vingar. Imagina só o cara que é fazendeiro, é produtor de arroz. E arroz você planta em brejo, ok? E aí praticamente o arroz ele fica debaixo d'água. E aí você imagina o seguinte, que esse campo magnético enfraquecido chega àquela massa coronária do sol e, cara, começa a esquentar aquelas lagoas que plantação de arroz. E aí o arroz que está ali sendo plantado, ele começa a cozinhar. E aí como é que você faz? Você perde a safra. Perde a safra. Aí o cara começa a importar grão modificado, ou usar pestilência, não sei o quê. E o produto que chega para você é um verde radioativo. Porque a única maneira de fazer vingar no Brasil é entupindo de 500 agrotóxicos. Tá entendendo? E aí eu tô falando isso para você porque os alimentos vão encarecer e os alimentos vão ficar contaminados. Os alimentos vão ficar radioativos. Ah, cara, você está exagerando, você está louco. Alimento radioativo, você parece meio maluco. Pois bem, sabia que a banana contém radiação? Sabia que a banana que você compra hoje é tanto agrotóxico que eles colocam nela que ela contém radiação? Sabia que se você comer essa banana em excesso, você pode morrer de radiação? Então, para você ter mais ou menos uma ideia, é isso que está acontecendo. A banana já é um alimento hiperradioativo. Outro alimento radioativo, maçã. Maçã é um alimento hiper radioativo, cara. Que se você comer demais, você vai contrair câncer. Quer ver outra coisa? Sabe a cereja que você compra? Você sabia que antigamente a semente da cereja era usada, olha para você ver a coisa, devido à mudança climática, a semente da cereja era utilizada para fins medicinais. Hoje, a semente da cereja ela emite uma substância que foi a mesma substância usada pelo nazismo para poder dar cabo nos judeus. Então, se você comer semente, olha só, se você comer semente de cereja, mais ou menos 5, 6 sementes que você comer, você morre na hora. Sabia disso? Ela tem um composto que eu esqueci o nome aqui, mas que foi usado na Segunda Guerra Mundial, porque ficou radioativo. A maçã, você não pode comer semente de maçã, não sei se você sabe. Cara, raramente você pode comer alguma semente hoje em dia, porque a grande maioria das vezes é na semente que fica consolidada a radiação. Tá entendendo? Então os alimentos, não só está encarecendo de preço, como também os alimentos eles estão praticamente ficando radioativos. E aí, meu irmão, não adianta nem você querer comprar. Por quê? Porque basicamente você vai adoecer. Então, o que eu estou dizendo para você é basicamente o seguinte: em poucos anos haverá escassez de comida, água potável, exatamente como está o padrão bíblico para o Apocalipse. Falta comida, falta água, o sistema vai querer colapsar. E a única maneira que a elite mundial encontrou para paliar esse problema, não é resolver, paliar esse problema, é reduzir a quantidade de pessoas na Terra. Já que não dá para plantar, vamos reduzir a galera, que a gente consegue controlar melhor a situação. E quem não conhece essa verdade, está praticamente hoje participando de uma terapia genética, que basicamente, em poucos anos, as pessoas vão ver o fruto desses resultados. O que eu estou tentando te dizer é basicamente o seguinte, para você poder prestar atenção, tá? O que eu estou tentando te dizer é que, muito em breve, o governo federal já avisou sobre isso, Bolsonaro já avisou, que devido, eu vou colocar as notícias aqui, devido ao tudo que nós estamos passando, a crise de saúde, a iminência da inversão magnética, mudanças climáticas, os adubos não estão dando conta de produção, as pesticidas, todo tipo de agrotóxico, não está dando conta de produzir. Devido a tudo isso, vai faltar comida. Nós temos aqui praticamente um vídeo, ok, de uma brasileira que está nos Estados Unidos e praticamente está faltando comida lá. Eu já cansei de trazer vídeo da Rússia, da Europa, da Ásia, a China emitindo alerta para estocar alimento, as pessoas brigando por saco de arroz. Eu cansei de avisar isso aqui para vocês. Porém, qual que é o problema do Brasil? O Brasil raramente tem um terremoto, raramente tem um tsunami, raramente acontece alguma coisa no Brasil. Nosso maior problema é político, socioeconômico, político. Então as pessoas ficam mansas, as pessoas ficam de boa, porque raramente acontece um problema no Brasil. Porém, o Brasil agora é o centro do alvo da inversão magnética, para avisar isso aqui para vocês. Então as pessoas só vão despertar quando o problema estiver na frente delas. Do contrário, meu irmão, elas não vão despertar.
E olha só o que essa brasileira filmou nos Estados Unidos. Só para você ter ideia. Aí eu vou trazer as notícias, tá? Olha só. Eu vou aumentar o volume, né, para você poder escutar, para a gente poder acompanhar. E você vai entender. Olha só o que ela falou, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Olha o vídeo. Uma coisa que tem acontecido há um tempo já e está preocupando muitos americanos é isso daqui. Os mercados não estão tendo produto suficiente. Tá faltando muita coisa fora de estoque. Aviso nas prateleiras falando que não vai ter tal coisa hoje, tal coisa não vai chegar essa semana. E tá assim, ó, as prateleiras. E ninguém tá entendendo nada. Ninguém tá entendendo nada porque o governo não quer expor a verdade. O governo não quer expor a verdade. Basicamente, o mundo em poucos anos vai virar uns Jogos Vorazes, vai virar um Mad Max. O que eu estou tentando dizer é que não é culpa do homem a inversão magnética, não é culpa do homem a mudança climática. De tempos em tempos ocorre a inversão magnética. Porém, deveria ter acontecido a inversão magnética praticamente no século XV, em 1500 a 1600. Não aconteceu. A inversão magnética está atrasada. Então era para ter acontecido e não aconteceu. E para piorar a situação, ao meu entender, vai acontecer agora, num paliativo de 10 anos. Então, o que eu estou tentando te dizer é que a vida ela vai dificultar. O preço dos alimentos vão subir, tudo vai subir. Ah, mas eu pago aluguel, estou de boa. Meu irmão, o proprietário do apartamento que você vive, ou da casa que você vive, ele sobrevive com comida. Ele não abre a boca e faz fotossíntese. Então, praticamente, ele vai ter que comprar alimento. Quando ele perceber que o dinheiro que ele está recebendo de aluguel não está cobrindo esse déficit, o que vai acontecer? Ele vai cobrar mais caro. Quando todo mundo que trabalha, né, CLT, empresa, começar a perceber que o dinheiro não está rendendo nada, as pessoas vão aumentar de preço. E aí vai começar uma inflação imensa, absurda. Já estamos numa inflação grande, vai começar uma inflação absurda. O dinheiro não vai valer nada. E aí vai ficar nessa loucura de dinheiro não valer nada. Até chegar o momento que as pessoas, como foi nas crises que aconteceram no passado, pessoas sendo despejadas, situação alarmante. E tudo que eu falo para você é o seguinte, meu irmão, se você tem tempo agora, a coisa ainda não está grave. Por mais que falta comida na prateleira nos Estados Unidos, por mais que falte comida na prateleira na Europa, por mais que falte, o mundo todo está envolto de problemas, no Brasil não tem problema. Então, se você mora em casa própria, eu sugiro você a plantar alguns alimentos, por exemplo, chuchu, abobrinha, plantar feijão, né? Ou simplesmente cultivar aí batata, né? Plantar alguns alimentos que são rápidos de você, são ciclos reprodutivos rápidos. Por exemplo, batata, a cada 90 dias você consegue uma boa safra. Então são alimentos de ciclo rápido que vão alimentar a sua família. Agora, se você mora em apartamento, o que dá para você fazer, na minha visão hoje, é o seguinte, é se programar. As cidades elas vão entrar em colapso, é inevitável. Imagina só, Curitiba, Belo Horizonte, Contagem, Betins, Confins, tudo que você puder imaginar de metrópole. Uma cidade com 1 milhão de habitantes. E olha só, do dia para a noite, o alimento que estava R$15 vai para 18. Do dia para a noite, poucos dias depois, 21. Aí vai chegar num problema que o arroz vai estar R$40. As pessoas não vão ter mais condições financeiras para comprar alimento. Logo, elas vão ficar com fome. Cara, fica 2 ou 3 dias sem comer. As pessoas vão ficar loucas. Vão querer matar umas às outras. Então, a criminalidade vai subir. As pessoas cada vez mais vão surtar. Então a sua única chance de sobrevivência, pelo menos é o que eu especulo aqui, posso sim estar errado, é morar no campo. Porque no campo você não tem 1 milhão de pessoas competindo com você. Você pode ter no máximo 100 pessoas, você não tem 1 milhão de pessoas competindo. Então basicamente é o seguinte, tá? Para você poder entender. Vamos continuar o vídeo. Os funcionários dos mercados não sabem o que está acontecendo. Tá uma loucura. Será que os mercados sabem de alguma coisa que a gente não sabe? Ou eu não sei. O que vocês acham que está acontecendo? Porque isso aqui não é normal, não. Ninguém sabe o que está acontecendo. Nós sabemos. Nós sabemos. A redução populacional não é à toa. Não é à toa. Essa foi a maneira que os governos encontraram de fazer a raça humana sobreviver. Quer você queira ou não. O problema é que, se você quer sobreviver a esse inferno, você vai ter que se mover, meu irmão. Trabalho CLT assalariado, você vai se ferrar muito. Tem que mudar seu paradigma.
Pensar, mas é muito caro você comprar uma fazenda no meio do mato, é questão de milhões, meu irmão. Custa você comprar um terreno pelo menos longe das cidades, que tenha água, que tenha aí os seus 20 mil metros. Pode ser terreno até na sua condição financeira menor, e você plantar as coisas, começar a migrar para a zona rural, e aí você ter mais qualidade de vida. Porque vou te contar uma coisa, meu irmão, quando a situação agravar, as cidades serão insuportáveis. As cidades serão insuportáveis. Ninguém sabe o que está acontecendo, nem nos Estados Unidos. O comércio sabe, os funcionários sabem, e prateleiras vazias. E nos Estados Unidos tem mais pessoas que no Brasil. O Brasil, se não me falha a memória, são 220 milhões de habitantes. Na China é 1,9 bilhão. O Brasil, apesar de todo o problema que está rolando, apesar de todo o problema da inversão magnética, o Brasil ainda consegue produzir alimento em abundância. Pelo Brasil ter 220 milhões de pessoas, pelo Brasil ser uma região que favorece o plantio, nós exportamos comida a rodo. O Brasil é o número 1 de exportação de comida. Não é a Ásia, não é a Índia, como dizem os dados. Porque a Índia tem 1,7 bilhões de habitantes e China tem 1,9. Então, por mais que a região deles sejam maiores, eles exportam comida também, basicamente não conseguem, porque é tanto habitante nesses países que a comida até chega a faltar. E o Brasil, por ter uma região de muito plantio, o Brasil planta alimento demais e tem poucas pessoas, o Brasil é tipo uma colônia para esses caras. Então, o que vai acontecer é que quando vier a fome global, basicamente eles vão querer travar guerra com o Brasil pelos nossos recursos. O Brasil não tem armamento tecnológico, não tem bombas nucleares, não tem nada. Eu vou te contar uma coisa, que uma Red Pill, uma Black Pill, tá? Eu tenho alunos que são policiais militares, policiais civis, eu tenho um aluno que é juiz, eu tenho um aluno que é coronel, não vou falar o nome, tá? Fique tranquilo. E os caras, olha, a galera que tá sabendo de uma coisa, falou assim, Humberto, vai acontecer uma guerra no Brasil. Nós estamos movendo tropas, nós estamos treinando o exército. Nós estamos adquirindo tecnologia. Vai haver uma guerra no Brasil. E vai ser ou em 2022 ou em 2023. Eu não posso falar qual país que está tentando entrar aqui, mas vai ter uma guerra. As pessoas não fazem ideia. As pessoas serão convocadas para uma guerra. O cara lá de dentro falando para mim, eu não vou te poder passar nada, não posso te passar nada, mas o que está rolando é isso. Então assim, ele falou, se você quiser passar essa informação, você passa, mas não diga meu nome. Então, basicamente, vai rolar, vai ter, com falta de alimento, eles vão querer vir para o Brasil. Mas a inversão magnética em cima do Brasil é a pior. Sim, é a pior. Só que a inversão pode acontecer em 10 a 15 anos. A fome está acontecendo agora. Estados Unidos está sem comida agora. China, sem comida agora. Então, até a inversão acontecer, os caras vão vir aqui pegar a nossa comida, invadir tudo. Então, o que eu estou tentando te dizer é o seguinte, não seja o centro das atenções, não seja o alvo. Passe nisso despercebido. E aí, basicamente, nós estamos falando sobre inversão. E olha só as notícias. Bolsonaro, eu já falei sobre essa notícia, prevê desabastecimento em 2022. Nós estamos em 2022. Por falta de fertilizantes. Quem é agricultor aqui no canal, cansou de comentar aqui nos comentários. Eu sou agricultor, moro no Rio Grande do Sul, moro no Paraná e praticamente falta fertilizante, não estão dando conta de produzir alimento. Quantas vezes, às vezes no comentário aqui vai ter alguém que vai falar a mesma coisa. Olha só, alimentos vão ficar mais caros em 2022 por falta de adubo, que é o fertilizante. Culpa, aí os caras vão inventar. Tem que colocar a culpa em alguém, né? A mudança climática é culpa do presidente, né? Tem que colocar a culpa em alguém. Eu não entro em pauta política aqui, tá bom? Então, basicamente, os alimentos vão ficar mais caros. Mais caros. Você antigamente, meu irmão, você pegava o seu carrinho de compras, você comprava com 10% do seu salário a comida da sua família. Hoje, 50% do seu salário é a comida. Nos próximos anos, é 100%. Tá? Então, alimentos vão ficar mais caros em 2022. A alta dos fertilizantes preocupa a Federação de Agricultura, ok? A falta de fertilizantes ameaça plantio e pode impactar na inflação, é o que nós estamos falando. Né? O governo do Paraná decreta situação de emergência por conta de falta d'água. Então, enquanto na Bahia chove pra cacete, alguns lugares chove pra cacete, em Minas Gerais também,
Basicamente lá está faltando. E olha só, enquanto estados como Bahia e Minas Gerais vivem uma tragédia provocada por chuvas, no Paraná a crise é por falta d'água. O governo do estado decretou situação de emergência. Inclusive em Curitiba tem um rodízio de água, para tu ter ideia, né? Então, situação de emergência, né? Outra coisa, olha só, com estiagem, a agricultura paranaense estima redução nas safras de soja, milho e feijão. E adivinha que é o que nós estamos falando aqui? Adivinha? Então, não vai melhorar, não vai ser 2022 um ano melhor que 2021, não vai ser 2023 um ano melhor que 2022. Você não pode esperar nada desse mundo, meu irmão, nada. O que eu estou tentando explicar para você que acompanha o meu canal, você que é fidedigno aqui, que eu já estou alertando há 7 anos, é basicamente para você começar a não depender do governo. Não dá para sair do sistema, essa utopia não existe. Tá bom? Se o sistema quiser, ele te pega. Agora, o que dá para fazer é amenizar o problema. O que é amenizar o problema? Você tem painel solar, você não depende de energia estatal. Você tem fossa, você não depende de esgoto. Você tem poço artesiano ou poço australiano, você não depende de água do governo. Mesmo que falte água, você tem em abundância. Você planta o seu alimento, mesmo que falte nas prateleiras, você tem o que comer. Você cultiva a sua carne, a sua proteína, mesmo que falte nas prateleiras, você tem o que comer. Você protege a sua família com armamento de fogo pesado. Mesmo que a polícia não vá fazer nada por você, que está longe pra cacete, você defende a sua família. Então, cada vez você vai depender menos do sistema. E aí, essa bola de neve vai chegar para você uma pequena bolinha. E você vai conseguir sobreviver. Agora, o que acontece é o seguinte. As pessoas, elas não sabem escolher um sítio para comprar. Elas querem um sítio na porta de uma avenida. Elas querem um sítio com fácil infraestrutura, asfalto, não sei o quê. Meu irmão, o sítio é fim do mundo. Esse lugar que eu estou morando aqui é o fim do mundo. Essa aqui é minha segunda fazenda. É o fim do mundo. Eu já postei lá no grupo de alunos a situação que eu estava ontem à noite. A região que eu estou em Minas Gerais desabou, a estrada desabou, tudo. Eu tive que andar a pé. A pé. Então, assim, às vezes... Inclusive, depois eu publico aqui uma coisa para você ver. Eu tive que andar a pé, meu irmão. A situação, assim, absurda. Isolado de tudo. Isolado. Eu estou isolado. Pelo menos 6 quilômetros. Assim, 6 quilômetros de uma pequena cidade. Uma cidade de 5 mil habitantes. 6 quilômetros. Isolado. Meu irmão, se der merda aqui, ninguém nem sabe o que aconteceu. Então, basicamente é isso. Infelizmente. Isolado, ilhado. Mas é o que eu digo para cada um de vocês. Eu penso dessa maneira. Escolhas erradas todos nós fazemos todos os dias. Perfeito só Deus. Mas dá pra gente remediar o problema. Amenizar a situação. Se resolver não dá. Não dá pra você parar a inversão magnética. Não dá pra você parar as massas coronais que estão chegando na Terra do Sol. Não dá pra você parar o problema de saúde hoje no mundo inteiro. Não dá pra parar nada. Só que dá pra você pelo menos amenizar a situação. Né? E dá pra amenizar a situação de forma assalariada? Dá pra você que é torneiro mecânico, que é enfermeiro, não sei o que, auxiliar administrativo, dá pra você resolver o problema? Dá pra você comprar um terreno ganhando um salário mínimo? Não dá. Eu já cantei essa pedra, o sistema te escraviza. Se nas faculdades, olha, no terceiro ano do ensino médio, tivesse uma aula chamada empreendedorismo, ninguém fazia faculdade, cara. Ninguém fazia faculdade. Né? As pessoas fazem faculdades porque elas não têm noção do que é empreendedorismo. Então, assim, todo mundo que entende o que é empreendedorismo, ninguém quer fazer faculdade, é perda de tempo. 5 anos na faculdade, o mundo pode mudar completamente em 5 anos. Você tem que se dedicar totalmente àquilo ali, gastar uma enorme quantidade financeira para formar e virar auxiliar, e virar analista. A única profissão que realmente compensa você estudar é programação. Na linguagem de Python, sistemas embarcados, que é a única coisa que presta. Que dali dá pra você pular pro empreendedorismo. Fora isso, meu irmão, é médico, odontologia e só. Mais nada. Mais nada. Veterinário, esse tipo de coisa. Mais nada, cara. O resto é perda de tempo. Eu vou formar em engenharia civil. E quantos caras que não formam? Vai trabalhar como analista. Aí vai ter que ser obrigado a fazer pós, mestrado, MBA, vai fazer 2, 3 idiomas pra virar um indiano. Eu trabalhei na General Electric, era isso. O setor de assistência técnica era feito na Índia. Então dava problema, ligava para a Índia. Aí o cara que te atendia tinha 2 formações acadêmicas, falava às vezes 3, 4, 5 idiomas. O cara vivia a vida dele estudando para virar o quê? Call center. Precisa disso tudo para virar call center? Então praticamente é o que eu estou tentando explicar para vocês. É melhor você viver uma vida menos
menos ostentável e sair das cidades e ir para o campo. Todos esses problemas vão acontecer de forma inevitável, mas dá para você antecipar. O cara que mora na casa vai plantar. O cara que mora no apartamento vai ver a situação dele e vai tomar uma decisão correta. O cara que viu uma oportunidade vai empreender, ganhar dinheiro e sair fora. Porque cada ano é um ano pior que o outro. Vou te fazer uma pergunta. 2021 foi pior do que 2020? Foi. 2020 foi pior do que 2019? Foi. 2019 foi pior do que 2018? Foi. 2018 foi pior do que 2017? Foi. Cada ano que passa piora. Você entendeu a gravidade do problema? Então, basicamente, o que eu estou tentando explicar para você, que é telespectador desse canal, é que só vai piorando, cara. Só vai piorando. E você que tem 30, 40 anos de profissão, você pode ser mandado embora do dia para a noite. E você precisa colocar o pão na sua família, alimentar a sua família, cara. E como é que você faz isso numa cidade? Então, o que eu estou tentando te dizer é para você tomar a pílula vermelha e você despertar. O governo não dá conta de resolver os problemas. Não tem como você vencer o clima, não tem como você vencer a inversão magnética. A solução mais louca que os caras tiveram foi reduzir a população e você está participando desse evento. É uma dica que eu estou dando aqui para cada um de vocês. Não estou querendo vender o meu curso, não estou querendo vender a minha ideia. Meu irmão, empreendedorismo você aprende até no Senai. Até no Senai. Tá? Se você colocar Senai em empreendedorismo, tem aula de graça para você. O que eu estou tentando te dizer é o seguinte: como CLT, como carteira assinada, você não tem chance nenhuma de ter dinheiro. Se a inflação está tão grande, como é que você vai ter dinheiro? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, só mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Olha só, eu vou tentar mostrar isso aqui para você, só para tu ter mais ou menos uma ideia. O que eu estou fazendo, não estou dizendo que você tenha que fazer, eu estou fazendo, tá bom? Eu estou fazendo. Basicamente é o seguinte, ó, olha só, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Para você ter mais ou menos uma ideia, tá? Olha só, vou explicar, de graça, não estou cobrando curso nenhum para você, tá bom? Cobrando nada. Lembra que eu daria uma solução no final do vídeo? Então, além de plantio de alimentos, essa aqui é uma boa solução. Se você analisar o gráfico do Bitcoin e você comprar Bitcoin num dia, vender no outro, você vai perder dinheiro. Você tem que analisar o gráfico completo. Qual que é o gráfico completo do Bitcoin? Vou dar um exemplo para você. Esse aqui é o gráfico completo do Bitcoin. De quando ele começou e como que ele está hoje em dia. Então você tem um gráfico completo do Bitcoin. O que dá para fazer? O que eu faço? O que eu fiz? Como que eu peguei o meu dinheiro e eu multipliquei o meu dinheiro? Eu não vou falar alguns valores aqui, que vai saber se o leãozinho está me assistindo, né? Quem entendeu, entendeu. Então, basicamente é o seguinte, o que eu faço? Eu pego um dinheiro, ok? Eu analiso aqui, ó. Vamos pegar um período aqui, ó, um ano, um year, ok? Aqui é 3 meses, um mês, 7 dias, um dia. Ó, um dia, 7 dias, um mês, 3 meses, ok? Um ano. Ok? Ok. O que eu faço? As pessoas falam que agora o Bitcoin já era, foi pro ralo. É o que o pessoal fala. Eu não tô nem aí pro que os caras falam. Olha o que eu faço em um ano. O Bitcoin teve 2 picos de crescimento em um ano e teve 2 quedas em um ano. Por exemplo, o Bitcoin, ele chegou aqui, ó, em 2021, primeiro mês, olha só, ele chegou a 180 mil, tá? Não, 160 mil. Eu comprei quando estava em 180 mil aqui, ó, mais ou menos 180 mil. E eu vendi o meu a 340, mais ou menos aqui, ó, 340. Então você pega aí 180 mil para 340, é praticamente quase o dobro. Olha só, isso aqui começou, 180 mil, no meu caso, foi dia 30 de 1 de 2021. Aqui foi dia 10 de 4 de 2021. Ou seja, em 4 meses eu dobrei o meu investimento, ok? Dobrei. Peguei um valor X, não quero falar aqui, porque eu entendo que como milhares de pessoas estão me assistindo e o governo é um parasita estatal, não vou falar muita coisa aqui. Então eu peguei lá e vendi o meu a 340. Não vendi no pico, tá? Vendi a 340, achando um valor legal, pá. O que aconteceu? Eu praticamente dobrei o meu investimento. Foi 90% de lucro, tá? O que eu fiz? Vendi. Aí o Bitcoin, olha só de novo, ele caiu, como tá agora. Ele cai. O Bitcoin ele chega a 150 mil se você quiser, meu irmão. Ele cai. Aí o que aconteceu? Quando o Bitcoin caiu, o que eu fiz? Adivinha? Eu não comprei em 150, eu comprei mais ou menos em 200. Tá? Eu não quis comprar, eu não quis ir lá até no fundo do poço. Eu assim, pode ser que ele suba e tal. Comprei 200. Eu não sou o cara que fica olhando 100% dos gráficos. Comprei 200. Bitcoin novamente chegou em 340. Isso, ó, 200 aqui, ó, tava mais ou menos em dia 7, mês 7 de 2021. Tá? Peguei o dinheiro que eu já tinha lucrado aqui, duplicado o meu dinheiro, fui lá e comprei 200.
Quando chegou em 340 mais ou menos foi quando eu vendi de novo. O Bitcoin ele valorizou 70%, ou seja, o dinheiro que eu coloquei, aí eu vendi. E agora ele está caindo de novo. O que eu fiz em um ano? Isso aqui, ó, é mais ou menos aqui, ó, do mês 1 de 2021 ao mês 1 de 2022. Um ano. Olha o que aconteceu em um ano. Eu aumentei o meu lucro 3 vezes. Então, vou dar um exemplo, tá? Exemplo. Não estou dizendo que você tem que fazer. Eu dou um exemplo. O cara chega lá, quando o Bitcoin está em baixa, ele investe 100 mil reais. Pá, investi 100 mil reais. Dando exemplo. Aí, quando o Bitcoin chegou em 340, o cara que estava com 100 mil reais foi para 180 mil em 4 meses, ok? Ele pega esse dinheiro, vende e resguarda esse dinheiro, 180 mil. O Bitcoin vai cair tudo de novo. Cai tudo de novo. Ele vai lá, quando chega em 200, ele vai lá e compra. Investe os 180 mil que ele tinha lucrado. E aí, quando chega em 340, praticamente ele vai lá e vende. Aí, esses 180 mil vira 320. Ou seja, em um ano, o cara tinha 100 mil, ele transformou em 320. Em um ano. Qual é a poupança? Qual é o fundo de investimento? Qual é a ação? Sabe, qual é a bolsa de valores que consegue fazer isso em um ano? Ninguém consegue fazer. Ninguém consegue fazer. O mundo está de olho no Bitcoin. Quem não tem vai ficar pobre. É simples assim. E aí, o que eu fiz? Eu não vou dizer o valor, mas aí, em um ano, tu pega 100 mil, transforma em 320. Aí você subtrai os 100 mil que você gastou, você ganhou 220 mil reais. E se você pegar esses 220 mil e dividir por 12, tu vai ter mais ou menos uma média de 18 mil reais por mês que você lucrou com Bitcoin. Sem precisar trabalhar, sem precisar tomar banho gelado, sem precisar correr 5 km, sem precisar ser um macho alfa. Tá bom? Basicamente isso. Agora, você acha que os caras vão te ensinar isso? Isso não é de graça, eu não cobrei nada pra você. Isso aqui é coisa que os alunos meus já sabem há muito tempo, ó. Aluno meu já sabe disso aqui há muito tempo. Tá entendendo? Então isso é só para você ter uma ideia de como que você pega 100 mil reais, transforma em 320. Simples assim, não tem mistério. Tá entendendo? Isso aqui eu já cantei essa pedra. Então, por exemplo, o cara que tem 10 mil reais, em um ano, 10 mil reais, se ele tiver cabeça, ele transforma em 32 mil. No próximo ano, porque você vai pegar, por exemplo, aqui, no próximo ano, é a mesma história. É a mesma história do Bitcoin. A mesma história do Bitcoin. Ele tem essas quedas e subidas. Tem essas quedas e subidas. E o cara que tiver cabeça, ele faz isso. Aí, olha só. Vamos pegar aqui outra moeda. Vamos pegar o Ethereum aqui. Tá? O Ethereum. Olha só. Mesma história. Olha só o Ethereum. Mesma história. Ele, em um ano, que é um year, ok? Ele está em baixa. Você compra em baixa, foi o que eu fiz. Vende em alta. E olha só o Ethereum. Ele valia 5.900 reais. Ele chegou a 19 mil. Ele aumentou o valor 3 vezes. Para quem tem conhecimento, o Ethereum, em um ano, você pega 10 mil e transforma em 90 mil. Mas tem que ter cabeça. Não é day trade. Não existe day trade. Saia dessa lorota, meu irmão. Saia dessa lorota. Aí, basicamente, o cara... Eu não tô te vendendo nada. Olha só. O cara chega aqui e compra... Pô, eu tô vendo o gráfico do Ethereum. Como é que ele trabalha. Pô, ele tá caindo e tal. Aí eu vou lá e compro. Eu fiz isso. Comprei o meu aqui mais ou menos aqui por volta de 6 a 7 mil. Vendi... Eu não vendi o meu a 19, tá? Eu não vendi a 21. Eu vendi mais ou menos aqui, ó, 18. Cara, eu tripliquei meu valor. Aí depois ele cai de novo. Aí você fala, bom, vou comprar. Eu comprei o meu em 15, mais ou menos aqui, ó. 15. E vendi o meu mais ou menos aqui em 20, 21 aqui. Então assim, só em Ethereum também eu consegui quase aumentar o valor. E eu não sou esses investidores que fica o melhor momento para vender, o melhor momento para comprar. Eu não sou. Eu olho o gráfico e falo, tá legal, dá para comprar. É isso que eu faço. A galera, você tem que analisar o gráfico todo, ver que está valorizando. Você tem que analisar o gráfico ao longo de um ano, ver que está valorizando. Porque se você for analisar o gráfico do dia, você vai perder dinheiro. O que é o day trade? O cara chega lá, vou investir agora, pá, toma um prejuízo do cacete. Aí o cara vende a ação, toma um prejuízo. Isso é day trade, o cara ficar vendendo por dia. Compensa? Não compensa. Não compensa. O que compensa é a longo prazo. Eu nunca vi, cara, toda vez que você ouviu alguém falar assim, fique rico em 30 dias, fique rico em 60 dias, 90 dias, caia fora. Picaretagem na internet. Isso são só sobre Bitcoin e Ethereum, que eu sou um conservador em finanças. Eu não faço loucuras com meu dinheiro. Então eu só invisto em Bitcoin e Ethereum, ok? Agora, você consegue ter aqui, ó,
investimentos hoje que assim, em 24 horas o valor se aumenta. Existe NFTs, existe moedas de games que estão em lançamento que vão valorizar 7 dias. Olha só, tem moeda que valorizou 3.000%. Então, por exemplo, o cara que tem R$1.000 e ele não tem tempo, só tem R$1.000 de investimento. Eu não tenho tempo de transformar em 1 milhão. Cara, se ele trabalhar em cima dessas moedas menores, tendo cabeça, 7 dias, aumentou 3.200%, 2.200%, 1.900%, 1.700%, 1.400%. O que o cara fala? O cara faz o seguinte, ó. O cara entende sobre essa estrutura, ele investe em R$1.000. Se aumentar o lucro em 100%, saiu de 1.000 para 2.000. Se aumentar em 1.000%, saiu de 1.000 para 10.000. E se aumentar 32%, o cara tinha R$1.000 e tem 32.000. Isso em 7 dias. Tá entendendo? Não é difícil, cara. Agora, você tem que estudar a infraestrutura. Porque muitas vezes o cara vê esse valor aqui, ó, 3.200%, e fala assim, nossa, vou investir nessa moeda. Ela valorizou 3.000%. Não, agora que não é o momento de você investir. Porque agora ela está hipervalorizada. Então tem maneiras de você ganhar dinheiro. Cara, é isso que eu estou falando para você. Você tem que saber, tem que conhecer o mercado. Então tem muita coisa legal que tu pode fazer. E aí, tu vai fazer o quê? Tem várias maneiras de você comprar Bitcoin. Você pode comprar na Binance, que é uma empresa que tem sede no Brasil, ou pode comprar em outras empresas também, tá bom? O que eu faço? Eu não sou um exemplo a ser seguido nesse âmbito. O que eu faço? Eu tenho uma conta, tá? Eu não vou dizer o nome do país. Eu tenho uma conta, né? Não é paraíso fiscal, nada disso que você está pensando, mas eu tenho uma conta, tá? Internacional, tá lá na Europa. Meu nome, tudo certinho. Uma conta na Europa. Eu vou lá, pego meu dinheiro, mando para a Europa, ok? Mandei para a Europa, de lá eu mando para uma corretora na Europa, tá? Faço a operação cambial lá e quando eu quero eu volto o dinheiro para a conta na Europa. Por quê? Porque eu vou precisar pagar o imposto da Europa, não vou precisar pagar o imposto do Brasil, mas é coisa minha, tá? Então eu já pago o imposto do Brasil e pago o imposto lá fora. Só que lá fora é muito mais barato que aqui, tá? Só que é o meu caso, é a minha situação financeira. No caso de vocês, meu irmão, Brasil não tem problema. Mesmo que você pague uma taxa para o governo, mesmo que você pague, vou pagar, sei lá, vamos pagar um carnê-leão, vamos pagar, não sei, um valor lá para o governo. Cara, você vai pagar 20% do seu lucro. Se você transformou 1.000 em um ano em 20.000, 20% de 20.000 é praticamente aí 4.000. Você ainda lucrou 16.000. Ou seja, você pegou 1, tirou esses 1.000, 16 menos 1.000, 15. Ou seja, você ainda lucrou 15.000, mesmo pagando para o governo. Então é isso que eu estou tentando dizer para você. Agora, é evidente que numa situação como a minha, que eu tenho trabalhos internacionais, eu recebo do Google, AdSense, eu tenho trabalhos que eu faço por fora, freela que eu faço por fora, então basicamente é bom eu ter uma conta internacional. Só que, olha que coisa louca, cara, que dá para fazer. Então fica aí a dica para vocês de como que vocês investem em moeda. Agora, se você for analisar o gráfico no último dia, não sei o que, você vai tomar prejuízo mesmo, cara. Então, isso que a gente faz. Isso que eu faço. Tá aí uma dica para vocês. Simples assim. Não tem mistério. Não vê... Isso que eu te ensinei, tem gente que cobra 2, 3 mil reais em curso para te ensinar. Tá? Isso é só para você fazer render o seu dinheiro. Nem é empreendedorismo direito. Tá? É só para você fazer o seu dinheiro valer a pena. Tá? Então assim, os alimentos vão ficar escassos. Ok? Nós estamos enxergando os problemas. Falta de comida nos Estados Unidos. Eu já propus a solução para você. Espero que você tome uma decisão sábia na sua vida, para que a sua família não sofra tanto, porque sofrer todos nós vamos. Com isso, eu vou me despedindo de hoje, mas peço encarecidamente que compartilhe esse vídeo. Quantas pessoas não precisam ouvir essas verdades? Quantas pessoas não precisam ouvir essas verdades? Quantas pessoas não precisam ouvir? Por favor, compartilhe esse vídeo nos grupos de família, no Facebook, no WhatsApp, onde quer que for, para que as pessoas tomem nota sobre a situação. Para que quando chegar o problema, as pessoas já estejam antecipadas. Historicamente, o plantio de batata, eu sei que os caras adoram zoar sobre isso, historicamente o plantio de batatas foi responsável por vencer a fome no mundo, e principalmente em tempos difíceis e em guerra. Então, praticamente, se você plantar,
Você vai garantir o alimento e o sustento da sua família. E se você está no meio das cidades, é hora de você se mobilizar. Criar um plano em 2022, em 2023, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo. Criar um plano, uma meta para sua família. Olha, a meta da minha família é tirar a minha família das cidades no máximo em 1, 2, 3 anos. Mas eu vou batalhar, vou fazer isso e aquilo. Pronto. Aí fazendo, você criando um plano, você consegue dar uma possibilidade para sua família. Tá bom? Bom, é minha opinião, né? Apesar dos dados científicos, apesar das notícias, apesar de tudo isso que eu tô falando, é minha opinião. A minha opinião é especulativa e pode não condizer com a verdade. Fica a seu critério se você quer acreditar ou não. Eu espero que esse vídeo tenha trazido, né, algo de importante para você. Vou ficando por aqui, sou Roberto Voltz. Fique na paz.